aqui, essa mensagem, ela me chama muita atenção, a jactância. Porque só Deus sabe o quanto eu preciso perseguir a simplicidade e a humildade. O ser humano precisa, né? Me dá uma outra toalhinha para poder. Você que vai acompanhar a mensagem, Deus abençoe. Eu quero pedir desculpa, tá? Se eu ficar tossindo aqui. Fiquei sabendo que não foi só eu, muita gente gripou. Só Deus sabe o quanto eu preciso perseguir a humildade. Somos tentados. E em áreas diferentes nós somos tentados. E talvez essa seja a área que eu sou mais tentada de perceber lá no íntimo algum resquício de orgulho. E Deus, Ele não tolera os orgulhosos. Na verdade, Deus sequer se aproxima dos orgulhosos. Então deixa eu pegar como ponto de partida Romanos capítulo 3, o versículo, só mesmo para a gente pegar mesmo como ponto de partida, versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. No mesmo versículo a resposta: não. Pelo contrário, pela lei da fé. Ponto. Com Deus, só funciona de duas maneiras. Ou você é salvo pela lei, e aí você tem que cumprir tudo, não tropeçar em absolutamente nada. Ou é salvo pela fé. E a salvação, para deixar mais claro, ou é tudo teu, ou é tudo de Cristo. Para que haja uma salvação, não há meio termo, a pessoa tem que escolher, é tudo dela ou é tudo de Cristo. Se é tudo dela, tem que se esforçar, e ainda assim, não é suficiente, porque ninguém consegue, né? Por isso que veio Jesus, porque ninguém consegue cumprir totalmente a lei. E Romanos capítulo 2, a gente vai lá, volta um pouquinho. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, né? Paciência, ignorando que a bondade de Deus ele te conduz ao arrependimento, até a conversão, a escolha, a eleição. É loucura alguém pensar, e às vezes o diabo ele faz isso, ele fala lá no subconsciente da pessoa: deve ter alguma coisa em você que te fez ser eleito, deve ter alguma coisa em você bom demais para você ser escolhido. E não existe absolutamente nada em nós, mas é a graça, é a misericórdia de Deus, como diz aqui, a bondade, né? A bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Chegamos ao ponto de conversão pela bondade de Deus, não bondade nossa, não somos bons. E Efésios capítulo 2, a gente vai lá, Efésios capítulo 2. Versículo 8, versículo bem conhecido esse daqui, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui tem duas
duas afirmações que a gente não pode esquecer, né? Duas afirmações. É que não vem de vós e não é mérito vosso. Não vem de vós e nem é mérito vosso. Isto não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem de vós. E a gente, outro versículo que eu sempre cito aqui, que é Romanos capítulo 2, a gente não vai lá, porque eu estou sempre citando aqui 2, versículos 6 e 7. O próprio Jesus, né, ele se despiu da sua glória, ele se humilhou, ele não se julgou igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória, e ele é o nosso exemplo de humildade, e tomou a forma, que essa é a forma que todos nós devemos tomar, que é a forma de servo, e tomou a forma de servo. Olha o nosso exemplo, tomou a forma de servo. E sobre essa frase, né, servo, eu vou com ela lá no final para você ver, mas é bom lembrar, ele tomou a forma de servo, e essa é a orientação de Jesus para cada um de nós, que nós devemos tomar a forma de servo. Vamos entender então, o que é soberba? Soberba é o comportamento de superioridade em relação a outra pessoa. Se achar melhor, se achar superior, se achar em questão de inteligência, oposição, sei lá, se achar melhor do que outra ou outras pessoas, não precisa ser outras, basta ser outra, se achar melhor do que outra pessoa, essa é a soberba. A arrogância, a qualidade do caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume a atitude prepotente ou de desprezo com relação a outros. Isso a gente vê muito, né? Gente que despreza certas classes de pessoa, que despreza, nossa, na classe de crente, isso acontece muito. Isso acontece muito. Despreza a outra classe porque acha que tem mais conhecimento, e o que tem de crente que despreza o seu parente porque o seu parente é católico, não é brincadeira. Não vai, não senta na mesa, não almoça, não vai no aniversário, não se junta com a família. Por quê? Porque é melhor, porque já tem mais conhecimento, porque o nível agora é outro. E infelizmente o que eu estou falando é muito comum, né? Pessoas que desprezam os outros, desprezam. Tem filho que despreza a mãe, não senta com a mãe porque a mãe ainda não se converteu, é uma pecadora, ainda vive no pecado, e vice-versa. E a jactância, o que é a jactância? Quando exaltamos a nós mesmos, quando nos ensoberbecemos com nossas riquezas ou qualidades, quando pensamos ter algo, até quando pensamos ter algo vindo de Deus, tomamos a posição de merecimento, é uma alta opinião de si mesmo. Até quando a pessoa reconhece que aquilo que ela tem vem de Deus, ela acredita que ela fez por merecer. E eu vou trazer um exemplo aqui de jactância, e Deus não suporta. A jactância, a soberba, a arrogância, elas estão muito, e o orgulho estão muito ligados, muito parecidos, e Deus não suporta esse tipo de comportamento. Então, pessoas, ela faz o seu autoelogio, ela fala de si mesmo, ela se exalta ou exalta aquilo que ela tem, a postura, a posição, alguma coisa assim. E um exemplo que a gente tem é Daniel capítulo 4, a gente vai pegar só um versículo, está lá, Daniel capítulo 4, só um versículo.
Só um versículo para mim falar dessa pessoa aqui. Nós já fizemos um estudo aprofundado sobre esse rei Nabucodonosor. Então nós não vamos fazer um estudo aprofundado, só quero comentar algo. Versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Bom, esse rei aqui, ele já havia tido algumas experiências com Deus. Ele teve a experiência quando Daniel chegou na presença dele e revelou a ele a visão que o rei teve. E Daniel já chega exaltando a Deus, e ele diz assim: de fato, Deus é quem revela os segredos. Depois ele teve uma outra experiência com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali ele reconhece que Deus é o Deus dos céus. E inclusive ele coloca um decreto que ninguém poderia, no reino dele, ninguém poderia ofender o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa pessoa que ofendesse esse rei seria punido com morte. Teve algumas experiências e ele exalta a Deus. Porém, ainda existia no coração desse rei a jactância de achar que ele era alguma coisa, que ele tinha, que ele fez, que ele construiu, a posição dele de se achar grande, de se achar superior, de se achar poderoso. E por mais que de fato ele era poderoso, na época era o mais poderoso da terra. Ele era o rei, o grande rei, o rei da Babilônia, que desbancou o povo de Deus, que desbancou a cidade de Deus. Então ele era o grande rei, poderoso. Mas por causa da jactância lá no íntimo desse rei, esse versículo aqui, quando ele está andando, embora teve experiências com Deus, tem muita gente, irmão, muita gente, isso infelizmente, né? Muita gente que tem experiência com Deus, pessoas que vêm da igreja, pessoas que até choram, mas lá no íntimo dela existe uma arrogância, existe uma jactância, ela tem um alto conceito de si mesmo. Ela possui um alto conceito de si mesmo. Então, num certo dia, aquilo que já estava no coração dele, foi feita uma profecia por Daniel. Tá? Antes daqui foi feita uma profecia por Daniel, porque o rei, ele teve um sonho, ficou incomodado, ficou muito perturbado com aquilo, e pediram que introduzissem Daniel diante dele. E Daniel, como aquele que entrega a mensagem para os fortes, sem medo, entrega a mensagem para os poderosos, ele deu uma mensagem nada boa. Ele fala que Deus iria derrubar a grande árvore, Deus vai te fazer cair. Toda aquela profecia onde ele iria morar junto com os animais. Ele está andando no palácio dele, e aí ele expressa aquilo que já tem no íntimo dele, e aquilo dali foi a gota d'água. Aquilo foi exatamente o ponto que fez Deus executar aquela promessa, aquela profecia. Ele diz assim: eu não sou grande? Essa não é a grande Babilônia que eu construí, que eu edifiquei para mim mesmo? Esse novamente versículo falou, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, E essa palavra minha, ela é perigosa. Minha, meu, que tem gente assim, a minha sabedoria, a minha inteligência, as minhas riquezas, a minha empresa, a minha firma, o meu. O que tem de gente que essa palavra meu, minha, apenas expressa a jactância que está dentro do coração dela, não é brincadeira. Eu
Nunca, é porque tem coisas que marcam a gente, né? E eu nunca vou me esquecer de uma pessoa, bem perto, mais precisamente no Coronel, que falava pra gente, para meu esposo, ele falava sempre isso, né? Ele diz assim: eu sou apenas um administrador, isso daqui não é meu. Uma pessoa bem de vida, isso aqui não é meu, isso daqui é de Deus. Eu administro, mas isso daqui não é meu, isso daqui é de Deus. E porque é de Deus, a prioridade é proporcionar, não é promover o Evangelho. Como é de Deus, a prioridade é promover o Evangelho, porque não é meu. Essa pessoa até hoje, graças a Deus, ela está firme. Esses dias eu já fui lá, conversei com ele, já veio aqui fazer uma visita quando eu morava aqui. São pessoas que a gente guarda para a vida toda. Então, essa questão da pessoa falar meu, minha, apenas expressa uma jactância dentro dela. Cuidado, a minha inteligência, a minha sabedoria, meu conhecimento, porque eu já li muitos livros, então o meu conhecimento não me deixa me sujeitar a esse tipo de conceito, porque a minha sabedoria, porque a minha posição, porque o meu, essa é uma jactância que provavelmente em breve, se a pessoa não se arrepender, vai fazer com que ela seja digna de punição, com que Deus venha punir ela, porque Deus não tolera os arrogantes, os jactanciosos. Ele nem terminou de falar. Nabucodonosor nem terminou de falar. Quando ele estava falando aquilo, ele teve uma crise emocional e tomado por uma doença mental. E olha que isso não é uma coisa incomum. Hoje em dia a gente vê, né, por aí, pelo mundo, pessoas que acham que são animais e que acham que é um cachorro, fica latindo e quer andar na coleira. Pois é. E ele teve uma crise, tomado por uma doença mental, e passou um tempo. Há estudos a respeito disso, eu não vou lembrar de quanto exatamente o tempo, mas passou um tempo como um animal, pegando chuva, pegando sol, abandonou o palácio e viveu como um doente mental, E o bom é que depois disso, de fato, quando ele volta exaltando a Deus. Aí, depois dessa experiência onde ele foi derrubado, aonde foi derrubada a jactância, o orgulho, a arrogância, a soberba, aí sim ele teve uma experiência de que ele não era nada. E essa é uma lembrança que a gente precisa ter todo dia, toda hora, eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo é Deus, e qualquer coisa eu tenho que me gloriar, é Deus, é tudo de Deus, vem de Deus, é favor de Deus, não é merecimento. Eu não mereço nada, E essa é uma lembrança que a gente sempre precisa ter. Eu não mereço nada. Como eu estava falando no começo da mensagem, isso acontece muito no meio dos crentes. Muito no meio dos crentes. Não vai para o almoço de família porque os familiares são católicos. E como evangélico é superior, não vai se juntar com eles. Não visita a tia porque a tia é da Umbanda. Não, nós jamais vou me juntar com uma pessoa dessa. Ao invés de se sentir feliz por Deus usar a pessoa para ser luz na vida daqueles que precisam ser iluminados. Quando eu morava na cidade operária, um vizinho meu, que era, eu não vou falar o nome da igreja porque eu estou gravando, que era de uma determinada igreja, ele sabia que eu era evangélica porque eu sempre saía uniformizada.
Eu sempre saía com o meu uniforme de obreira. Todo dia. Todo dia, irmãos. Eu trabalhava todo dia. Porque tinha reunião segunda, terça, quarta, quinta. E ele tentava, algumas vezes ele tentou me evangelizar. Mesmo sabendo que eu era de uma outra igreja, que eu saía uniformizada. E ele falou que a igreja certa era a dele, era a igreja certa, e que as pessoas que estavam ali aprendendo na igreja dele eram as pessoas que seriam salvas. Eu escutava ele falar isso, escutei ele falar isso, e isso me fez ter um repúdio pela igreja dele. Eu comecei a repudiar a igreja dele. Até que algum tempo atrás, por poucos anos, eu conheci alguém da igreja dele totalmente diferente dele, diferente dos demais. Totalmente diferente dos demais. E essa pessoa, até hoje, eu o admiro muito, porque apesar de ser dessa igreja, que eu jamais seria, porque, sabe, eu não me sinto bem, não combina comigo, o estilo, a forma, mas que quebrou aquela imagem que eu tinha da igreja. Essa pessoa, ela se tornou humilde a ponto, ele é conhecido, é muito conhecido, irmãos, acho que toda pessoa conhecida, humilde a ponto de dizer, quando um católico fala, eu vou rezar pelo Senhor, ele, amém, reza por mim, e é pastor. Sabe o que aconteceu com ele recentemente? Eu estou falando aqui, talvez você não saiba quem é. A única pessoa que sabe de quem eu estou falando é o Riquelme. Sabe o que aconteceu com ele há algum tempo atrás? Ele teve uma crise emocional a ponto de precisar de uma casa de repouso. E nessa casa de repouso, um dia ele saiu com uma mochila. Estou falando de um pastor conhecido, o Brasil inteiro conhece ele, até fora do Brasil. Ele colocou uma mochila nas costas com uma corda e ele foi para tentar o suicídio. E ali Deus não deixou, porque enviou uma pessoa dele. Sabe o que eu estou falando, né, Miguel? Pois é. Eu também sabe. Mas alguém sabe o que eu estou falando? 1, 2, 3. Pois é. E ele foi exatamente essa pessoa que fez quebrar o repúdio que eu tinha por essa igreja, porque eu descobri que não é que vai de pessoa para pessoa. Arrogância, porque é melhor, porque sabe mais, porque já leu a Bíblia 10 vezes, porque tem mais entendimento da Bíblia, porque conhece melhor os versículos, porque tem mais revelação. Irmãos, o que Jesus disse? Eu disse que ia terminar lá, né? Mas antes, deixa eu ir, vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, deixa eu te mostrar um negócio. Então, essa pessoa, meu vizinho, ele dizia que a igreja dele era certa, as outras estavam todas erradas. Ezequiel 36. Diz assim, o versículo é o 30 e... É muito legal isso daqui. 31. 36, 31 versículo, tá? Então, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Isso aqui é conversão, irmão. Isso aqui é conversão. É você perceber que... É você saber que você estava realmente no caminho errado. No caminho errado. E ter nojo de tudo que você praticava. A salvação é pela fé, não é pelas obras. A salvação é pela fé. A fé, ela fala que você é culpado e impotente. Você consegue ter esse conhecimento, esse entendimento de que você é culpado. Os
pecados, né? O nojo, repulsa pelo que fazer. Você é culpado e impotente. Impotente. Tem nada que eu possa fazer, que eu possa fazer bem feito, para me tornar merecedor. Não tem. Agora olha que Jesus fala, Mateus 20. Deixa eu terminar bem aqui. O Espírito Santo, ele sabe que uma das coisas que eu mais persigo nessa vida é a humildade e a simplicidade. E Deus sabe o quanto eu quero ser simples. Não somos melhores do que ninguém. Não somos. Eu não sou melhor do que ninguém. Coloca na tua cabeça, você não é melhor do que ninguém. Se você adquiriu algum conhecimento, isso não te faz melhor do que ninguém. Se você já leu a Bíblia 10 vezes completa, isso não te faz melhor do que ninguém. Se você tem eloquência, você fala com facilidade, as palavras saem muito bem colocadas, isso não te faz melhor do que ninguém. Você tem um bom emprego, você tem uma conta bancária, isso não te faz melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Agora, se você quer ser grande, Jesus ele te dá o segredo. Aí ele te mostra. Você quer ser melhor do que alguém, ele te dá um segredo. Mateus capítulo 20, o versículo 26, ele diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Ponto. Depois a gente continua. Então você se acha melhor do que fulano, você se acha melhor do que a tua família, porque a tua família é católica, você se acha melhor do que a tua família, porque a tua família é da Universal, porque a tua família é da igreja não sei o quê, porque a tua família, você se acha melhor do que fulano, porque fulano é idólatra. Graça é o que Deus ele te dá para você ser luz na vida do teu familiar que é católico. Graça é o que Deus te dá para você ser luz na vida do teu familiar que ainda se ajoelha diante de uma imagem, mas não para você desprezar e se achar melhor. Se você tiver dinheiro, você não é melhor do que ninguém. Se você tem uma boa casa, você não é melhor do que ninguém. Cuidado com essas palavras: o meu emprego, a minha casa, a minha empresa, a minha firma, o meu. Foram essas palavras que fizeram Deus derrubar Nabucodonosor. Não caia, se arrependa, não caia, não seja derrubado, se arrependa. Então, se você realmente é melhor do que fulano, ciclano, então sirva-os, seja servo. E ele continua dizendo assim, 37. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tá bom. Servo é servir. É servir. Você sabe o que é servir, né? Você conhece uma pessoa quando ela é de Deus, quando ela glorifica a Deus pelo comportamento, pela atitude dela. Não é só palavras não, tá? As palavras elas significam muito sim, porque a gente devemos falar, irmãos, em nome de Jesus, devemos sempre falar, sempre: Deus me deu, pela graça de Deus eu tenho, eu consegui, graças a Deus, louvado seja Deus. É tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus. As palavras significam muito, devemos sempre falar, transmitir a glória para Deus, mas não é só palavras não é só palavras. O crente genuíno, sincero, ele é conhecido pelos frutos, porque ele é servo, porque ele serve, porque ele faz obras de Deus, porque ele contribui com o reino de Deus. O crente genuíno, ele é conhecido porque ele contribui com o reino de Deus. Nós não, cuidado, a jactância, que é a mensagem de hoje, cuidado com a jactância. Não temos nada,
é todo de Deus, é todo de Deus, e tudo é para a glória de Deus. E que todas as nossas palavras sejam para exaltar a Deus, tudo seja para, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Amém, Jesus? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos.